Vamos começar a nossa live aqui sobre estratégias omnichannel em aplicativos. E eu estou aqui com 3 convidados super especiais para a gente fazer essa live. Antes de começar, para todo mundo que está assistindo, quero que deem um ok aí no chat. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou acompanhando vocês. Então, me dá um ok para saber se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Quero saber. Me avise aí no chat. Quem está assistindo pelo Zoom pela primeira vez, tem formas de você ajustar o vídeo. Se você for aí para galerias e esconder os participantes sem vídeo, fica mais fácil de você assistir aqui a gente com os nossos convidados também. E eu vou pedir também para que, conforme a gente for continuando aqui as nossas conversas com os nossos participantes, que eu já vou apresentar eles, mandem aqui no chat suas perguntas, seus comentários, que eu vou ficar olhando aqui e a gente vai interagindo aqui conforme for passando a nossa conversa. Tratem essa live aí como uma pequena grande aula, porque eu estou aqui com mestres nesse assunto aqui. E eu vou pedir para nossos 3 convidados se apresentarem. Eu estou aqui com a Luana, o Vinícius e a Isa. Eu vou pedir para começar essa apresentação aqui de vocês, começando pela Lu. Lu, mais uma vez, uma honra que estar com você. Se apresenta aqui para o nosso pessoal te conhecer e por que você está aqui. Vamos lá. Boa, Ju. Bom, eu sou a Luana, eu trabalho com experiência do cliente já há quase 10 anos e atualmente eu coordeno o produto de Reviews Intelligence, que é um produto do RankMap focado em experiência do cliente. Então, a gente para entender ali como que está sendo a experiência dele a partir dos feedbacks que eles mesmos passam, tanto em canais de atendimento, canais críticos, pesquisa de satisfação e assim por diante. Então, a ideia é realmente entender como que está sendo a experiência do cliente. E ao longo da minha jornada eu já pude trabalhar tanto com estratégias internas para colaboradores, quanto também para clientes externos ali. Bem legal. Vinícius, sua vez, se apresenta aqui para o pessoal que está assistindo a gente de casa. Vai lá. Bom, sou o Vinícius, trabalho na área de performance do Banco Digio, né, principalmente na área de aquisição dos diferentes produtos ali do banco e certeza que vai ser um prazer estar aqui, a conversa vai ser muito boa. Que legal. Muito obrigada pela presença, por aceitar aqui na sua conversa também, Vinícius. E Isa, sua vez, se apresenta pra gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isa. Hoje eu trabalho no Growth da Natura, pensando ali dentro de Manapay, que nada mais é que o banco digital voltado somente para as consultoras. Já passei por empresas como PagBank, Mercado Livre, então toda a minha trajetória foi focada em olhar para os insights e propor estratégias de negócio e crescimento. Bem legal. Então, a gente está com 3 pessoas aqui com experiências bastante diferenciadas. Então, para quem está assistindo de casa, coloquem aí os seus comentários, suas perguntas no chat, porque vai ser essencial aqui para as nossas perguntas, conversas e tudo mais. Eu sou a Juliana Assunção, sócia fundadora aqui da Rank My App. A gente vem aí de quase 10 anos fazendo muitos conteúdos com os nossos clientes, parceiros, sobre diversos assuntos relacionados a marketing digital e marketing para aplicativos. E esse vai ser aqui focado em omnichannel, diferentes canais aí. A gente vai falar um pouco de hábitos de consumo, comportamento do consumidor e perguntas sobre isso serão muito bem-vindas. Eu vou começar aqui já com a primeira pergunta e eu queria saber um pouco da visão de cada um de vocês sobre isso, e é uma pergunta que a gente fez aqui nos bastidores também, que é como que é a marca de vocês em relação ao omnichannel, né? Eu perguntei se vocês tinham atuação offline ou só online, se é só online, quantos e quais canais que está presente. E no caso da Lu aqui, que eu acho super interessante, que ela tem contato com várias marcas, né? Com a logo aí de vários anos. Conta um pouco pra gente aí como que é a visão de vocês, da marca que vocês estão atuando atualmente, no offline, ou no online como online. Lu, pode começar. Uhum. Como a gente falou, a gente já lidou com muitos clientes, então são diferentes estratégias ali ao longo do tempo, em N canais. Hoje, o nosso foco está muito mais relacionado a entender a efetividade, de fato, dessa estratégia. Então, quando o cliente ele lança alguma estratégia omnichannel, a gente para entender se está dando certo ou se não está dando certo, o que precisa ajustar realmente. E aí, a gente tem alguns cases, algumas coisas legais que a gente vai comentar aqui também, né? De estratégias que acabaram dando certo. Mas, basicamente, já tive a oportunidade de trabalhar tanto com o cross ali da parte física, né, loja física, quanto com online. Então, consumidores ali que iam até a loja para comprar e retirar ali, né, iam até a loja online para retirar no físico. O contrário também a gente já viu acontecer. E também nos próprios canais, né? A gente tem hoje um time que olha para atendimento e aí dentro desse time de atendimento a gente também acaba entrando em contato com essas estratégias, né? Porque aquele usuário talvez que vai ali comentar no WhatsApp, ele quer ser atendido por lá.
e não ser direcionado para um outro canal para que haja de fato atendimento. Então, ao longo da minha jornada, eu fui tendo essa oportunidade de olhar tanto com o viés de atendimento, né, como é que está tudo integrado em termos de atendimento para a gente conseguir fornecer uma experiência interessante, mas também em questão de compra, de aquisição, como que a gente consegue aumentar a receita a partir disso. É isso. É legal, e que no final do dia é isso que a gente quer saber, o Exato. retorno em cima do dinheiros, investimento. exatamente. É isso mesmo. Vinícius, conta um pouco como que é a atuação omnichannel da Digio, se é offline, online com online, como que é essa estratégia omnichannel deles? Bom, o Digio, por já ter nascido o banco digital, né? Então é aquela história, a gente não tem agência, né? Hoje é normal, mas se a gente voltar 10 anos atrás, nossa, ai do banco que não tinha agência, né? Então, toda a nossa aquisição é online. Nós temos projetos offline, sim, mas a maior parte da nossa aquisição vem online. E de canais ali que variam. Então, a gente tem a parte de performance, que eu tô dentro, mas a gente também tem uma parte muito forte no orgânico. A gente tem parceiros que ajudam a gente a fazer essa divulgação em diferentes canais. A gente tem também os próprios clientes que convidam outros seus amigos ali, né? O Member Get Member, que ajuda a gente bastante. Então, todo esse caminho do cliente, ele pode até começar offline, mas ele vai convergir no online. Ele tem que baixar o nosso aplicativo, tem que fazer toda aquela parte ali que todo mundo depois teve que se acostumar, que é tirar aquela selfie ali, que todo mundo acha que tem alguém do lado dando risada, né? Com certeza. Com certeza, Com certeza exatamente. tem, né? Não, no Digio não, gente. É sério. Tá? Informação em primeira mão, gente. Da Digio, ninguém fica Ninguém tirando fica sarro dando da sua risada de selfie. você. Então, tá bom. Mas, então, tudo isso converge para aquisição online ali. Então, a gente fica sempre muito de olho ali, enquanto aquele canal está levando de instalação e principalmente a conversão final, que é um cartão ativado, né? Então, hoje a gente tem essas iniciativas. A gente tem algumas iniciativas offline também, que a gente, não vou dar muito spoiler aqui, mas que vão acontecer. Mas passa principalmente por esse mundo online em diferentes Convergir no offline, no online. no online. Interessante. Tua referência, enfim, de infância, quem nunca, né? Pegou uma revistinha ali da vizinha, enfim, anotou todos os seus pedidos, o que queria, o que deixaria de querer, e essa consultora te traz uma possibilidade, enfim, de compra. Mas como comentado, acho que a gente tem que olhar também para hábitos de consumo. Como que eu consigo, além da consultora, enfim, chegar em outros tipos de público? Por exemplo, jovens paulistas que são completamente agitados, que não têm um pingo de paciência para esperar qualquer coisa. Tudo é para ontem. Como que eu posso fazer isso dentro de um e-commerce? Como que eu posso fazer isso dentro de uma plataforma online, como o Mercado Livre? E como que eu posso trazer as consultoras também para esse contexto digital? Basicamente, existe toda uma transformação nos hábitos dessas consultoras também. Elas são muito habituadas ali com o mundo físico e elas também têm muito receio de como que elas podem se aplicar, enfim, no mundo digital. Então, a gente acaba contando com uma força de vendas muito voltada para isso, né? Um processo educacional. E como eu comentei, a gente acaba tendo viés de banco também. Então, tu pensa que além de fazer ela utilizar as ferramentas digitais a favor dela, a gente precisa ter todo um processo de educação financeira e, enfim, transformação digital com elas. Né? Caramba, além de tudo, então, a questão... eu acho super interessante, que é tratar a consultora também como um canal também. Perfeito. E nesse caso, nesse contexto que a gente está falando, um canal offline. Super interessante. E aí eu vou conectar aqui com o meu próximo ponto, que eu acho que é indispensável a gente falar do tempo da pandemia. Isso não tem como a gente não dizer, porque a Isa falou bastante aí dessa questão dos hábitos de consumo. E acho que muitas marcas mudaram com muitas coisas. Eu também mudei, assim, acho que antes de sermos profissionais, também somos usuários de diferentes aplicativos, diferentes marcas. E na visão de vocês, eu queria saber um pouco do que vocês percebem de que o cliente, o usuário, o lead e tudo mais, está realmente interagindo. O que vocês percebem que está interagindo com a marca? Interagir na marca é realmente, sei lá, clicar num ad?
comprar no final do dia, como a Lu falou, é o resultado no final do dia. O que é estar interagindo com essa marca? E aí eu vou pedir para a Lu começar de novo, porque eu estou com muito interesse em toda a experiência que ela tem com diferentes marcas. O que os clientes que você já passaram por você percebe isso? O que é interagir com marca? Eu vejo assim que mudou bastante ao longo do tempo, né? A gente tinha ali muitos clientes que, para eles, tudo bem entrar em contato por um canal e serem redirecionados, ou então chegar numa loja física e ser atendido somente por lá. E com a pandemia, a gente começou a perceber que muitas empresas elas tiveram realmente que ir para o digital para conseguir alavancar os seus negócios. Então, não adianta eu ficar preso somente à minha loja física e eu vou ter a fonte de renda por lá. Eu preciso diversificar. Então, do ponto de vista das empresas, eu vi que ao longo do caminho foi necessário cada vez mais essa diversificação, de estar presente em mais canais, de conseguir possibilitar o seu produto a partir de outros meios, que não fosse somente o físico. E do lado do consumidor, ele já esperava estar mais próximo da marca. Para ele, foi assim, a gente passou por um momento muito delicado, né? Então, o toque humano fazia muita diferença. E a gente percebeu isso ao longo das estratégias ali em atendimento, em análise de experiência, que o facilitar era muito mais importante. Então, quando a gente fala de personalização, humanização, o que ele queria era que o problema fosse resolvido de uma forma rápida. Então, não tinha muito o que fugir disso. Era você resolver de uma forma rápida, dando atenção para o que ele queria. Então, para mim, fica muito claro, assim, a pandemia, ela veio e ela acelerou muitas empresas a, de fato, irem para o online e a conseguirem resultados com os cross, com o Omni, conseguir realmente começar a vender em um lugar e concluir em outra. Começar a estratégia de educação num lugar e conseguir, de fato, ter o resultado ali. Então, foi uma mudança muito drástica, assim, as estratégias que a gente tinha antes para as estratégias que a gente tem hoje ali com os clientes. Drástica e rápida, né? Rápida. Eu acho que a pandemia foi alguns anos que pareceu, um acelerador. Sei lá, 10 anos de transformação digital, por exemplo. Sim. E no caso da Natura, assim, o que vocês entendem que existe uma interação, e imagino uma interação positiva com a marca? Quando tem uma consultora, por exemplo, que é um canal offline envolvido? Não, é só quando realmente converge para um online, como o Vinícius falou. O que você, como profissional, entende que existe essa interação positiva com a marca? Acho que, olhando muito para o contexto de pandemia, a gente tem um propósito muito grande de olhar para o processo tanto social e quanto ambiental. Então, vocês podem ver qualquer tipo de notícia, tudo que a gente acaba fazendo é muito voltado para esse direcional. Então, uma vez que, enfim, todos estavam em casa, processo de desespero, algo novo, ninguém viveu isso, acho que acaba gerando mais um cansaço ali, enfim, de qualquer forma. E foi um período que a gente acabou tendo até lançamentos voltados para isso. Então, por exemplo, a mãe que está cansada porque está trabalhando em casa, cuidando dos filhos e fazendo, enfim, tarefas de casa. Vamos fazer algo ali dedicado a ela, ali noite e dia. Então, pensando, enfim, que essa delicadeza que acaba sendo constante no nosso dia a dia, acho que a dificuldade aqui seria exatamente o que eu acabo apontando no começo, de inserir a consultora para esse contexto meio digital, mas tendo amparado ali com o e-commerce, enfim, toda a experiência online, que acaba também não deixando a desejar do que a gente vai para uma loja física. Você pensa que, por exemplo, hoje, quando você vai entrar no site da Natura e tu precisa comprar algum produto de rosto, você pega a sua câmera, ela vai fazer uma análise facial e vai te direcionar o que, enfim, faz mais sentido ali para o seu momento e necessidade. Exato, faz muito sentido. E volta também nisso, né? A pandemia mudou e mudou muito rápido até a forma como a gente interage com as marcas. Faz todo sentido. Vinícius, e na Digio aí, com um aquecimento da categoria geral de financeira, vamos dizer assim, dos aplicativos como um todo, né? Como que você, como profissional de marketing, entende que existe essa interação com a marca e a interação está sendo positiva? Bom, para um banco, principalmente um banco, como a gente falou, não tem agência, não tem ali aquela interação 100% pessoal ali, a utilização do cartão e como os clientes estão utilizando esse cartão e reagindo a isso, para a gente é muito importante. Então, nesse sentido, a área de CRM é muito importante para o Digio, né? De entender como que esse cliente está utilizando o cartão, por que não está utilizando e o que fazer para ele voltar a utilizar. E aí é onde a gente conversa muito. Então, performance, orgânico. Então, principalmente uma época como agora, Black Friday.
é muita conversa ali entre a gente. Pô, vamos fazer esse cara utilizar o cartão. O cara que não está utilizando, por que não está utilizando? O que a gente pode fazer para ele voltar a utilizar, né? Porque a nossa interação é essa. A gente tem todo um setor ali de atendimento para atender o consumidor, para os problemas pontuais que ele tem, mas a gente também consegue enxergar o hábito ali, os dados que vão mostrar. Não, pessoal, esse tipo de cliente aqui está utilizando menos, esse tipo aqui está utilizando mais. O que a gente vai fazer? E você falou da pandemia, eu até lembrei que é engraçado, porque na época da pandemia eu estava no setor de restaurantes. Nossa! E assim, foi um dos setores que mais, eu não vou nem dizer que sofreu, mas que teve que se adaptar Alterou. mais rápido a esse novo setor. Eu lembro que na época a gente conversava muito com o iFood, e aí eles falavam, gente, calma que assim, o número de entrantes no iFood, de lojas, foi assim, 300 vezes mais do que era normal no mês, né? Em compensação, os bancos digitais foi onde deu o boom, né? Porque verdade. eu lembro situação real. A minha mãe só vai no banco pagar os boletos dela ali com a mesma atendente há não sei quantos anos. E chegou, ela não podia mais fazer isso. Então, mãe, vamos criar uma conta no banco digital. E aí tem aquela resistência, mas com quem que eu vou falar, sabe? É. E é engraçado porque eu senti a pandemia nesse momento num setor que senti muito, porque você dependia de outras estratégias para não perder o cliente. E depois, em seguida, fui para um setor que cresceu justamente com a pandemia, né? Essa digitalização bancária aconteceu muito ali nesse momento, onde o pessoal falou, não tem jeito. Para eu pagar um boleto, eu não posso ir na agência. Então, isso acabou convergendo para esse momento. E como a gente estava falando aqui, de entender esse comportamento do cliente, como ele está utilizando o cartão, e os momentos onde a gente pode conversar melhor com ele. Com certeza, com certeza. E faz todo sentido isso. A gente falou de transformação digital, você usou uma palavra que eu acho que foi a palavra que a gente mais usou na época pandemia, pós-pandemia, que é a digitalização. Uhum. Nossa, eu acho que é a digitalização do público, de produtos, da forma da compra e venda e tudo mais. E aí eu puxo para um outro ponto, que aí eu vou voltar para você também, Lu. E eu acho que vai acabar entrando um pouco num ponto que a Luciana Lima, que mandou aqui pra gente, ela perguntou bem assim: como orquestrar todos os canais para o pós-vendas em empresas que não têm ponto físico? E a Luana tem aqui uma experiência muito forte nessa questão de não só do atendimento em si, mas a experiência do usuário. Eu acho que essa é a questão, que não é só a gente conseguir orquestrar. Eu adorei essa palavra, Luciana, orquestrar, foi excelente. Não é só a gente conseguir falar assim, cara, beleza, a pessoa conseguiu comprar o produto, conseguiu abrir a conta e tudo mais. Às vezes é muito além disso e é depois da compra, depois do KPI que a gente tem, né? E para alguns setores é muito alto isso. Não só a questão de quantidade de comentários, reviews em alguns casos. A gente está falando muito de aplicativo, vem essa questão do review do aplicativo em si, mas pegando como marca como um todo, né? São comentários que podem vir de diferentes canais. Aqui no Offline a gente estava falando de Mercado Livre, a gente estava falando de ponto físico, agência, você comentou também, enfim. Como orquestrar, usando essa palavra, Luciana, obrigada pela pergunta. Como orquestrar tantos comentários e tantas questões que vêm de diferentes canais para o fim de uma boa experiência do usuário? Então, o Lu começa, depois eu quero ouvir a opinião também do Vini e da Isa. A gente tem a questão de treinamento da equipe, eu acho que é assim, quando a gente fala do antes, né? Então, como que eu preciso capacitar a minha equipe para eu conseguir atender todos os canais. E aí, a comunicação, ela tem que ser comum em todos os canais. Nossa, sim. A gente, recentemente, até passou por um caso de um cliente que estava em processo de migração e ele direcionou a comunicação somente por e-mail. E aí, os outros canais começaram a pipocar, assim, em termos de atendimento, porque as pessoas ficavam com dúvida. Será que realmente é confiável? Será que realmente preciso baixar esse aplicativo? Ou será que não? Porque não teve nenhuma comunicação em nenhum outro meio, foi só o e-mail. Então, a pessoa ficou com dúvida, e isso acabou aumentando as outras frentes de atendimento que a gente tem.
Então, tornar a informação disponível para todo mundo. Todos os agentes de comunicação, de atendimento que você tiver, você conseguir realmente treinar, capacitar para que eles consigam responder adequadamente, independente do canal que o consumidor ele vá. Ele pode chamar no WhatsApp para falar sobre esse assunto, ele pode chamar no e-mail, ele pode chamar no chat, ele pode chamar em N canais. E o seu time precisa estar preparado para conseguir atender. Então, tem esse lado de conseguir orquestrar, realmente capacitando o time para que eles consigam fazer essa frente. E tem o pós, né? A análise disso tudo. Então, a gente conseguir entender. E aí, uma das coisas que a gente tem percebido é que muitas empresas, cada empresa tinha alguns indicadores, né? Cada empresa tem os seus indicadores de sucesso, de experiência. Mas são poucas as empresas que realmente convergem isso, que fazem os cruzamentos disso. Então, tem gente que está ali com os indicadores de WhatsApp e só olha para o WhatsApp. Tem gente que está com os indicadores de CSAT e só olha para CSAT. E a gente precisa parar e entender como um todo, porque o usuário está vindo em todos os canais deixar o feedback sobre a experiência que a gente está proporcionando para ele. Então, está vindo falar em todos. E aí você precisa, de fato, convergir. Hoje a gente tem uma solução dentro do Rank, já puxando a sardinha, a gente tem uma solução dentro do Rank Map que a gente faz realmente isso. A gente pega todos os feedbacks que os usuários trouxeram, independente do canal, e a gente faz uma classificação ali para conseguir entender de fato o que o usuário está falando. E a partir disso, a gente distribui isso dentro da empresa. A gente até fala, a gente brinca, somos a voz do consumidor dentro das empresas, porque a gente precisa levar esse feedback adiante. E a partir disso, a empresa consegue realmente tomar ação. Então, é muito interessante a gente parar para se preparar para o antes e, ao mesmo tempo, verificar o depois, o impacto que essa estratégia está causando. É isso. E aí, uma coisa que ficou na minha cabeça, falando até de Natura também, que eu tenho na minha casa, né? A minha mãe, ela é consultora e ela também gerencia um time lá dentro da Natura de consultoras. Perfeito. E aí, nesse período que ela estava ali de digitalização, né, pós-pandemia, a gente vinha falando de consultoras que estavam acostumadas com a revista. Então, vendia por meio da revista. E aí, na pandemia, suspendeu, porque não podia, né, ter esse contato, assim, os entregadores e tudo mais. Então, foi uma série de estratégias ali que a Natura adotou. E uma delas era não trazer a revista para a consultora. E aí, foi um processo porque aí, querendo ou não, a revista incentiva, né, o contato da pessoa ir até a casa da outra para conseguir, né, fazer a venda. Então, a minha mãe, nesse contexto, passou por um momento de ter que ensinar a consultora a olhar para a revista online e a começar a trabalhar com loja online, né? E a partir dali, não sei se ainda existe, mas tinha um site que você poderia direcionar para a consultora também. Então, ela passou por todo esse processo ali também de digitalização, né? De conseguir passar esse olhar ali para as consultoras. E aí, acho que dá para a Isa comentar um pouquinho, né? Sobre esse processo também. Perfeito. Acho que o ponto de treinamento, e até trazendo o que a Ju está comentando agora sobre esse olhar que a líder das consultoras acaba trazendo para a gente vê que, enfim, a gente acaba não sei se é a palavra certa, mas a gente acaba não sabendo nada. A gente olha muito para o nosso comportamento aqui, como que a Isabela atuando e comprando, quais são os hábitos dela numa região sudeste que eu tenho acesso e facilidade a absolutamente tudo, e como que é o hábito de uma consultora, enfim, que está em um lugar que ela não consegue nem ter um sinal para, enfim, viver esse mundo digital. Como que a gente pode se aplicar isso? Também pensando em atendimento pós-venda. Acho que a gente acaba olhando muito e centralizando muito o consumidor. E até, enfim, eu lembro perfeitamente de um vídeo que passaram no meu primeiro dia de Natura, que era basicamente para dizer pra gente, isso daqui é viver Natura. Onde era o depoimento, enfim, de uma consumidora, que ela ligava para o atendimento perguntando sobre um determinado perfume. E o operador comenta que aquele perfume já saiu de linha, enfim. E ela, assim, em completo desespero, fala assim, não, mas, enfim, é uma memória afetiva para mim, lembro minha filha, ela faleceu e não sei o quê. Prontamente, assim, o time foi entender na fábrica como que a gente conseguia produzir aquilo, meio de uma forma, uma quantidade que a gente conseguisse dar para ela. Então, basicamente, foram produzidos 20 frascos daquele determinado perfume levado na casa dela e falando, isso daqui é experiência Natura. O que você acaba gerando uma fidelização, que você acaba gerando um marketing boca a boca, que querendo ou não, tanto processo positivo quanto negativo, ele ocorre muito dessa forma.
É isso. Olha só, o onboard da Natura acabou ganhando um elogio Sim, aqui ao vivo, tá hein, vendo? gente? Vocês viram? Adorei. Muito legal. Que legal isso, faz muito sentido. As mães aqui estão sendo nossos cases de sucesso. Vinícius, eu quero que você me conte também um pouco dessa questão por ser totalmente online. Uhum. Então, essa questão de vários canais e tudo mais. E, ah, como a Luciana estava falando aqui, vem de vários canais diferentes. E, no seu Uhum. caso, completamente digital, num setor que originalmente tinha aí agenda. Quer dizer, ainda não existe, né? Vocês estão revolucionando aí muita coisa e relativamente recente. Como que tem sido essa orquestra de canais digitais, no seu caso, no pós-venda? Certo. Bom, pro Digio, essa questão do atendimento é muito importante. Então, a nossa área de atendimento, além de estar sempre em contato, acho que a palavra principal aqui é conversa, sempre está comunicando o banco. Então, todos os setores, então, tem agendas ali semanais, mensais do setor de atendimento, falando como que anda os nossos índices de atendimento. Então, reclame aqui, quantos atendimentos a gente teve, quantas reclamações, o tipo de reclamação. E muitas vezes, assim, às vezes o atendimento, ele precisa da ajuda de marketing para responder uma pergunta. Então, a gente, como banco, tem que estar integrado nisso, para saber responder, para poder ajudar aquele atendimento. Porque eu posso falar, não, mas peraí, eu sou de performance. O que tem a ver eu ajudar um reclame aqui? Não, importa. Porque às vezes tem alguma informação ali que foi veiculada e que aquilo que eu vou passar vai responder aquela pergunta que vai ajudar o atendimento e aquela reclamação ali vai ser bem avaliada e no final, hoje o consumidor que, não hoje, mas passar do tempo, cada vez mais ele pesquisa sobre a empresa para poder se fidelizar, ele vai ver a nota em vários canais. Para a gente que é um aplicativo, então a gente sabe que putz, a partir de certa nota ali, a chance de um cara não baixar nosso aplicativo é muito maior. E não é nem o antes da vírgula, é o depois. Às vezes um 4,3 faz muito mais diferença do que um 4,2, sabe? Então, a gente tem essa conversa com o atendimento para que essas notas não caiam, para que porque, às vezes, algumas empresas, que já falando de uma forma geral, houve um tempo em que o atendimento era justamente não atender. Era ignorar, né? Não, isso aqui não existe. Eu conheço casos de empresas que, assim, não, tem isso aqui no Reclame Aqui, mas vamos deixar que a estratégia é não responder, sabe? E a gente sabe que hoje, justamente, eu não vou responder o e-mail? Tá bom, peraí, deixa eu chegar aqui na sua rede social, no seu Instagram, eu vou encher de comentário. Vou chegar aqui no seu YouTube, eu vou encher de comentário. E é assim que acontece, sabe? Hoje eu acho que já existe, de forma geral, uma conscientização maior das empresas, né? Mas houve uma época em que a estratégia era, isso aqui deixa, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, né? Exato, e eu ia até comentar que é uma coisa que eu já falei várias vezes, que hoje em dia eu não instalo mais nenhum novo aplicativo, inclusive joguinhos do celular, que eu adoro, assim, enfim, que antes era que não tem nota menor de 4,5, agora é 4,8. Aí até tem um ou outro que aí eu assim, eu tenho que usar porque é PG banco, coisa do tipo, mas eu já fico, gente, não dá. E eu acho que ainda existem marcas que não respondem. A Lu pode dizer Gente, isso, né? você falando me lembrou a questão de ignorar um cliente que a gente teve que ele só queria responder 5 estrelas, né? Então, era só os elogios ali que eram respondidos. Os negativos não eram respondidos. E aí, o usuário, ele tinha dado 5 estrelas, aí a gente foi lá e respondeu ele. E aí, depois ele voltou para editar o comentário dele. E aí ele foi reduzindo a quantidade de estrelas. Na verdade, o contrário, ele foi reduzindo a quantidade de estrelas para que ele pudesse receber uma resposta. Porque a empresa estava respondendo de 1 e 2 e 5 a empresa ali não respondia. Então ele baixou para que ele pudesse ter a resposta dele ali. Depois que ele recebeu a resposta, aí ele voltou e aumentou. Então, é muito isso. De fato, a pessoa está percebendo que você está respondendo outros e você não está respondendo ela vai entender o porquê. Ela viu ali que era por conta das estrelas, foi lá e editou até chegar na estrela que tinha uma resposta. E isso acontece muito em outros canais também, né? Muito isso que você falou. Tô tentando por aqui, depois pode chegar num canal crítico e aí vai ser pior, né? Eu posso até me aprofundar. A gente estava falando aqui, eu lembrei do primeiro exemplo que eu lembro disso.
Vou voltar aqui uma máquina do tempo para 2009, Nossa! tá, gente? Eu tive um treinamento de um canal digital que eu trabalhava na época, num telemarketing, mas o pessoal já estava começando a preparar ali, ó, isso aqui vai ser o canal digital. E aí a gente teve um treinamento de, ó, se preparem com os clientes, eles vão começar a lidar, em 2009. Eles deram um exemplo, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, de uma marca de moto que fez um comercial todo lindo e lançou no YouTube. Foi quando as marcas estavam começando a lançar seu comercial no YouTube também. E um cliente teve problema com essa moto, tentou falar com eles, tentou e não conseguiu. Ah, pera aí, então. Ele pegou esse comercial, baixou, redublou, assim, acabando com a marca de moto, e o vídeo dele no YouTube teve mais acessos do que o vídeo original. E aí não teve jeito, a marca teve que responder o cara. E aí eu lembro que no treinamento o cara falou assim, se preparem que é isso aqui que tá por vir. Isso aqui é só o começo. 2009. Então, E desde então a gente já foi aprendendo. Você acabou pegando um gancho de uma outra pergunta que já foi mandada aqui no chat pela Júlia Viana, se vocês já passaram por algum caso que tentaram implementar vários canais, né, Omnichannel, mas não teve um retorno bom ou o cliente não reagiu muito bem. Mas antes de eu soltar aqui para vocês comentarem, queria avisar todo mundo que está assistindo que no final aqui dessa live a gente vai sortear somente para quem assiste a live inteira um kit exclusivo, um brinde exclusivo aqui da Rank My App para quem ficar aqui até o final. A gente vai fazer esse sorteio, então fiquem até o final, façam seus comentários e perguntas que a gente vai interagindo aqui, que a gente vai fazer esse sorteio no final. Voltando aqui, eu quero continuar nesse tema que eu achei muito interessante, que é implementar um canal que não é muito bem recebido. Natura tem muitos anos de existência, Digio completamente digital. A Luana já passou por várias marcas. Você falou de telemarketing, foi o meu primeiro emprego há 2000, e faz muito tempo, não importa aí o ano. E foi o primeiro canal de cobrança dessa marca que eu trabalhava, e era uma marca que a cobrança só existia no banco, fisicamente, o gerente, que era a pessoa que cobrava os respectivos clientes, e foi um caos. Isso vai fazer bastante tempo, foi 2006. Eu lembro de novo, voltando ao que vocês falaram de treinamento. A gente teve um treinamento para explicar para os atendentes da época, falar assim, olha, vocês, além de atender e cobrar e tudo mais, vocês também vão educar o mercado para um novo canal, que na época era o telemarketing. Então, enfim, esse é meu dos 2 centavos. Eu vou pedir aí para vocês, se vocês tiverem também algum caso, né? Se vocês tiverem aí algum canal que deu errado. Todo mundo gosta de história que dá errado. Eu acho que é o jeito que a gente mais aprende. Agora eu vou falar, quem que quer responder? Ou se vocês já tiveram algum exemplo, ou se vocês lembram de alguma outra marca. Essa daí do YouTube é excelente. eu posso falar que, assim, não que não deu certo, mas acho que existia muito medo de abrir esse canal. Quando eu estava nessa área de restaurantes, existia um medo muito grande de abrir as redes sociais. Ah, sim. Porque era justamente o medo de assim, a gente abriu isso aqui, vai virar um saque 2.0 e a gente não vai ter mão para responder. E houve uma resistência até o ponto que, assim, as pessoas começaram a criar as redes sociais falsas do restaurante, sabe? Não teve jeito. Então, eu acho que, assim, você limitar seus canais de atendimento já é um risco. Você abrir um que, de repente, você acha que, nossa, mas isso aqui é muito arriscado. Você não ter canais de atendimento já é um risco enorme. Acho que preparar o seu time de atendimento, preparar sua força de pós-venda para este canal é um risco muito menor do que não ter canal, sabe? É o que a gente estava falando aqui. Não atender é um risco muito maior do que atender. Por mais, o cara que está reclamando, ele só quer ser atendido. Ele só quer o problema dele resolvido. Ele não quer acabar com a reputação da sua empresa. Ele quer ter o problema dele resolvido. Então, você fugir disso é pior do que você ter uma estratégia de resolver isso. E é bem interessante, quando você fala pior, e até vendo na perspectiva de aquisição e qualquer tipo de estratégia para atrair novos usuários, acaba impactando também, porque você começa a mexer na marca. Na Natura, você tem algum exemplo desse tipo
que você Poxa, consegue se acho que relembrar? entraria muito nisso de não é dizer que deu errado, enfim. Sim. Mas você ir pensando em canal de uma forma mais abrangente, não um canal direto, nem nada do tipo. A ideia de acoplar, enfim, um banco para essas pessoas que basicamente não têm nenhum hábito, enfim, acaba lidando com pessoas de baixo letramento digital, existe toda uma dificuldade de educação financeira, que nem eu já havia comentado. Mas, poxa, a gente vai deixar de fazer, enfim, ter uma nova linha de receita e coisas do tipo, porque a gente vai ter uma dificuldade ou a gente vai se preparar para essa dificuldade e, enfim, acaba mudando a rota para a gente e para o consumidor também, porque a gente está ofertando novas soluções. No final das contas, eu vou gerar uma experiência para ele que, como que eu posso dizer? O que eu tô gerando de valor para ele que a minha concorrência não tá gerando e ele vai acabar buscando na concorrência o que a gente não tá entregando. Exatamente. E claro que no final do dia a gente sempre fala muito mais de aplicativos como um todo, que acaba sendo aqui o nosso core, mas eu sempre vou me recordar assim, dos primeiros conteúdos que a gente começou a falar sobre isso há anos atrás. Talvez a Luana pode até se lembrar que é sempre se lembrar de onde o seu público está, que entra muito nisso. Então, se o público está naquele canal, de alguma forma, ele vai dar um jeito, que foi a história que o Vinícius contou aqui do YouTube em 2009. De alguma forma vai dar certo, vai dar um jeito. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Nessa história deu ruim. E eu queria puxar um outro tópico aqui, que como profissionais de marketing é impossível a gente não falar sobre métricas, indicadores e qualquer tipo de mensuração de tudo que a gente está falando. Se não está mensurado, não está acontecendo, basicamente. Então, a gente falou um pouco de CRM, hábitos de consumo e tudo mais. Então, de uma forma geral, quais são os principais indicadores que vocês costumam ver no dia a dia? Existe um indicador que é o principal que vocês sempre procuram como retorno principal, ou é o conjunto de indicadores? Ou um tipo de métrica, uma média que vocês recomendam, assim, que é o principal para ter uma estratégia de omnichannel de sucesso? Lu? Assim, tem a questão de venda mesmo, né? Que é uma das principais metas ali que a gente costuma ter com os clientes. Mas tem a questão de experiência mesmo. Então, vai entrar a nota da loja, vai entrar CSAT, vai entrar NPS, vai entrar a nota do Reclame Aqui. Tem alguns clientes que a gente até vai colocando pesos e fazendo como que é o nome? É o índice, né? Então, a gente vai colocando os pesos e vai criando índices de satisfação, índices de experiência. Mas, basicamente, são essas notas que o próprio consumidor te dá, que a gente costuma olhar ali dentro do rank, né? Então, a gente conseguir entender qual é a nota que o consumidor está dando para aquele seu atendimento, para aquele seu produto, para aquele seu aplicativo, para a resolução do caso, se for Reclame Aqui, e assim por diante. Muito legal, quase um score de nota É um score, na visão era do essa cliente. palavra que eu estava buscando, um score. Legal, legal. E na Natura, na sua posição, você tem algum conjunto de indicadores ou um indicador específico, alguma média, uma forma de mensuração que você Acredito diz? que a gente acaba olhando para um conjunto, né? Pensa que, obviamente, a gente vai olhar para um quesito de faturamento, quantos usuários eu tenho, enfim, quantas transações e pedidos foram realizados naquele período, mas o quão eu consigo reter meu cliente, o quão eu consigo evitar com que ele dê um churn, o quão a minha nota de NPS é composta muito mais de promotores do que detratores. Por que esses detratores, enfim, estão dando essa nota, como a gente consegue trabalhar em cima disso? Então, acho que um conjunto de coisas que acaba somando, enfim, as ações que a gente faz no final do dia. Legal. Esse conjunto é resposta de milhões, hein, gente? E anota isso, porque a gente demorou muito para aprender e tem que aprender mesmo. E na Digio, com um cenário de canais completamente digitais, é muito diferente do que as meninas falaram? Como que é? Acho que aqui é onde o online e o offline se encontram, né? Que no final das contas é muito semelhante ao que elas falaram. Então é lógico que eu, como aquisição, vou olhar ali a quantidade de cartões que eu estou trazendo, a qualidade desses clientes. Então, qual é o limite médio que esse cliente trouxe, quanto que eu gastei, qual que foi meu CPA em cima dele, né? E depois, como eu falei, a utilização, né? Do Digio como um todo, como o banco dele, né? Então, a gente olha muito para isso, né? Então, tem o principal ali, a quantidade, a qualidade
e depois a gente vai acompanhando esse cliente para ver ali se essa safra foi boa, se é um cliente que, como ela falou, se vai dar churn depois, se é um cliente que depois vai virar um detrator. Então, aqui acho que é onde os mundos acabam se encontrando, porque as métricas, pelo que elas falaram aqui, são as mesmas. Bem interessante essa perspectiva da integração. É aí onde integra o offline com o online. E um outro ponto que eu acho, assim, que também é quase indispensável a gente falar nesse momento, que é a questão da agilidade, né? Eu acho que a gente está num momento TikTok do mundo, de todo tipo, não importa de que etapa do funil de marketing a gente está falando, mas a tendência é sempre o usuário procurar qualquer tipo de resolução, atendimento, como eu estava falando, um formato que a marca consiga interagir rápida. E mesmo quando a gente está falando de aquisição, eu quero que seja tudo muito rápido, sem fricção, sem atrito, muito rápido, na verdade. Então, eu queria um pouco da perspectiva de vocês, de algo que vocês já perceberam que começou a mudar no setor que vocês trabalham, ou mesmo na posição de vocês, se existia alguma estratégia que vocês costumavam trabalhar bastante, que começou a modificar justamente por esse hábito do consumidor de querer tudo mais rápido. E eu me incluo nessa, gente. Eu posso dizer que qualquer aplicativo, marca, qualquer coisa que seja difícil de converter, eu vou assim, acho que eu vou para o concorrente. Então, queria saber um pouco de vocês, se vocês já viram alguma evolução, vamos dizer assim, nesse trajeto. Natura aí que tem muitos anos ativa no mercado brasileiro. Acho que justamente pensando, enfim, disso, ele não quer uma fricção em nenhum ponto de atrito no momento de compra dele. Então, pensando ainda na agilidade, uma vez que eu posso entrar ali no app, selecionar N produtos que eu desejo comprar de Natura, Avon e o grupo como um todo, e fazer essa retirada em loja, eu conto que, enfim, quando eu chego naquela loja, meus dados estejam minimamente visíveis para a pessoa que vai me atender, enfim, para não gerar uma experiência ruim conectando os dois canais. Acaba entrando nesse ponto de eu quero as coisas acontecendo de uma forma rápida, que, por exemplo, um canal o offline ali, que eu já comentei muito aqui, ele não vai me proporcionar. Porque pode acontecer de eu marcar ali na minha revista que eu desejo um perfume e no momento aquela consultora não tem, ela precisa fazer um pedido que vai demorar, dependendo da região que ela tá, até 10 dias ou, enfim, é muito singular isso. Mas eu precisava desse perfume para hoje porque eu tenho uma festa durante a noite, sabe? Faz todo sentido, verdade. E ainda mais nesse setor, faz todo sentido. E na Digio, como que você tem visto de evolução aí nessa questão da mais agilidade, menor fricção, tanto na aquisição e até também nesse contato com diferentes canais digitais? Essa palavrinha fricção, né, dá coceira justamente no nosso setor, porque a gente tenta cada vez mais diminuir qualquer tipo de fricção, né? E quando a gente fala de um cartão de crédito, né, todo mundo ali vai ter aquelas etapas que todo mundo já teve que passar em algum momento, que é preencher aquele formulário sobre sua renda e tal, tira a selfie, que todo mundo, no dia de hoje, a gente não faz isso, já falei, a gente não dá risada de quando você tira a selfie. Então, essa jornada ali da aprovação de crédito até o cliente ele saber se ele foi aprovado ou não, o nosso time sempre, a gente como marketing, como comunicação de forma geral, eu como performance, mas o marketing como geral, sempre está muito em comunicação com o time de desenvolvimento para entender, como que a gente pode agilizar esse processo aqui? A gente tem várias etapas de aprovação, né? O que a gente pode agilizar aqui? Porque justamente, cada campo de formulário que eu coloco a mais, isso a gente já tem dados de que eu tenho um drop-off ali, eu diminuo a chance do cara converter. Sim. Se ele viu que ele tem que colocar o nome, o sobrenome, o CEP, e peraí, não puxou direto, eu coloquei meu CEP, eu vou ter que colocar o meu endereço ainda? Ah, desisto, vou para outro, sabe? Então, a gente sempre está estudando esse funil de aquisição para entender qual etapa ali pode estar travando o nosso cliente. Justamente, porque aí o cara fala, não, isso aqui esquece, eu conheço um que é mais rápido, que faz mais rápido, e ele vai. Então, a gente, como marketing, como banco, está sempre de olho nessas etapas. Legal. Quanto menos cliques, melhor. Exatamente. Né? É a famosa frase. Eu tava lembrando aqui enquanto vocês estavam falando, mas é um exemplo que traz um pouco de loja física também, né? A gente estava ali nas lojas de aplicativos e começou a vir comentários
de uma região, assim, de uma região do interior de São Paulo. E o pessoal elogiando a agilidade no atendimento dessa loja no interior. E assim, era um aplicativo de compra online. Então a pessoa estava ali, né, vendendo o produto para outra comprar. E aí a gente começou a perceber muita gente elogiando essa loja ali do interior. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo com essa loja física do interior, né, de São Paulo. E a gente entendeu ali naquela época que teve uma estratégia muito legal. O gerente da loja, ele propôs das pessoas ali, dos vendedores, apresentarem um aplicativo dentro da loja. E isso foi assim, algo muito legal e que acabou ajudando muito nessa percepção de agilidade. Porque a pessoa ia até a loja física e ela ia atrás de um produto. E ela falava, eu vou ver, depois eu volto, eu vou dar mais uma pesquisada. E o vendedor não falava, tudo bem. Ele pegava e falava assim, mas você consegue fazer isso tudo da sua casa, se você quiser. Você já baixou o nosso aplicativo? Aí a pessoa respondia. E ele ia lá e ele ensinava ela. Olha, então, já que você já baixou, ou então deixava ela baixar, ela e mostrava, olha, o seu produto está aqui. Dava lá o favoritar, está aqui. Então, se você tiver interesse, você pode comprar por aqui e vir a retirar aqui, ou você pode pedir para retirar na sua casa. Fica a seu critério. Se você tiver outras pretensões ali em questões de preço e tudo mais, você pode olhar para esses outros produtos. Então, aqueles vendedores ali daquela loja do interior já estavam educando e ensinando a utilizar o aplicativo. Isso estava refletindo diretamente na hora ali que a gente olhava para os comentários. E o pessoal elogiando, falando da agilidade ali no atendimento. Então, foi um cross ali muito legal que eles fizeram, né? E que conseguiu gerar uma estratégia muito interessante para a marca em termos de receita, de aumento de receita. E relativamente simples, se a gente for pensar, né? A gente teve um comentário aqui no chat e eu vou aproveitar para fazer um comentário que eu ia deixar para o final, mas eu vou aproveitar esse para falar já de uma vez, que é em relação à Natura, inclusive. A pandemia mudou muito mesmo. Eu era do tipo, a pessoa comentando aqui, tipo de pessoa que só comprava perfume na loja. Imagino que é porque você consegue sentir o cheiro do perfume, né? Aquelas coisas de só compro na loja e tudo mais. Mas desde a pandemia, não deixo de fazer pedidos pelo app ou no site. O comentário que eu ia fazer no final é que a pandemia mudou muito um comportamento que eu tinha com a Natura, inclusive, que tem uma linha muito específica que eu uso há muitos anos, enfim, que é o hábito de comprar refil. E eu lembro que foi uma promoção específica no aplicativo, na primeira Black Friday que a gente teve em 2020, na pandemia, também foi bastante complicada essa época, que tinha uma promoção muito boa para refil, era muito específico. Assim, já que estou aqui, vou ter que comprar, enfim. E tava um pouco complicado as entregas, enfim, na época. Desde então, eu só compro refil. E assim, para essa linha que eu sempre compro. Eu queria fazer uma conexão com o que você falou, Isa, em relação à churn e à retenção, né? De tudo que a gente está falando, não é só atender bem o cliente, não é só a experiência, não é só a questão de diminuir a fricção numa aquisição, mas também a retenção. E queria que você falasse um pouco mais nesse ponto específico da retenção, que os indicadores que você acaba visualizando ou que impacta quando tem algum problema em vários canais. Você comentou no início também do canal offline, que é a consultora, o quanto que isso impacta na questão de churn, se você visualiza bastante essa questão desse impacto de outros canais ou desses vários canais na questão da retenção. Se você tiver alguma história para contar também, é sempre bem-vinda. Boa. Acho que vou entrar em 2 méritos aqui, olhando uma retenção de um produto físico, um produto voltado à beleza. Acaba que a gente vai olhar para o comportamento de compra de clientes, assim como você, que tem seu favoritismo sobre uma determinada linha, e quando a gente olha para o banco, como ele, enfim, continua tendo uma constância, por exemplo, poxa, ele paga uma conta todos os meses, você vê que ele foi retido ali dentro, sabe? Agora, uma vez que aquilo acaba sendo esporádico, minimamente ele estava aproveitando de alguma promoção e alguma campanha que existia no momento, e a gente não teve o objetivo, não atingiu o objetivo de reter. Faz sentido, faz todo sentido. Gente, retenção daria para fazer uma outra live aqui de 3 horas Com também, certeza. né? Se deixar. No final das contas, ele quer algo que entregue valor, né? E quem não? E quem não, exatamente. Exatamente. E esse refil em específico a gente entregou muito valor. Obrigada, Natura. Não foi paga pra isso, gente. Faz parte. A gente tá feliz com os feedbacks, estão positivos. Olha só! Muito bom.
Pessoal, a gente espero que a gente tenha respondido as perguntas e os comentários de quem colocou aqui no chat. Eu imagino que a gente conseguiu responder. E vamos começar a ir para o final da nossa live, bastante produtiva. Acabei aprendendo bastante coisas aqui também. E eu queria que cada um de vocês deixasse aí vamos colocar aqui uma dica de ouro final, com toda a experiência que vocês têm, em relação a pessoas que estão assistindo e que vão assistir, porque essa live vai ficar gravada no nosso YouTube também, no canal da Rick My App. Qual que é a dica de ouro que vocês poderiam dar, com todo o conhecimento de vocês, para ter uma estratégia omnichannel positiva, independente se é um canal digital, online e tudo mais? Qual que é a última dica de ouro? A gente pode ter uns 2 segundos aqui para vocês pensarem, gente. Deixa lá, vai lá. Vou ser super clichê, tá? Mas tu olhar para a experiência do consumidor, voltando essa experiência ao consumidor é um ponto, e você conseguir amarrar toda a estratégia. Enfim, acho que a gente acaba, às vezes, focando muito em algo. Por exemplo, eu tô aqui focada na consultoria, eu tô perdendo completamente meu público, que é super digitalizado. Como o contrário, eu tô focando muito no digitalizado e tô perdendo aquele público que eu comentei que não tem nem acesso a isso. Então, acho que os 2 pontos seriam esses. Excelente. Essa aí é a dica de milhões, viu? Parece clichê, mas eu acho que faz muito sentido e tem que ser mais repetido mesmo. Sim. Você tá certíssima. Vini, qual que é a sua dica de ouro aqui pra gente finalizar? Bom, imaginando que a gente deve estar falando para uma audiência aqui que a maioria é pessoal que trabalha com comunicação, primeiramente, não pense apenas como um profissional de comunicação. A gente esquece que nós somos uma bolha. Então, às vezes, assim, pense como usuário, pense em você se relacionando com marcas no dia a dia, pense como a sua mãe, seu pai se relaciona com as marcas, porque se você se limita ao que você, profissional de comunicação, quer como melhor para o canal da empresa onde eu trabalho, você vai se limitar a respostas do seu mundinho. E às vezes a resposta é muito mais simples, tá justamente no comentário da sua mãe, no comentário do seu pai, sobre algum ponto ali que ele teve, e isso vai te dar uma sacada. Então acho que essa é uma das principais dicas. Eu acho que eu já repeti várias vezes em alguns conteúdos mais antigos, que antes de sermos profissionais de marketing, nós somos também clientes e consumidores. Exatamente. Então, você tem toda a razão, concordo muito com você. Lu, sua dica de ouro? Eu, assim, compartilho muito do que vocês dois falaram e somaria a questão de clareza na informação para todo mundo que precisa saber sobre aquele processo, todo mundo que vai ter realmente contato ali com o consumidor. Sim. A dona rainha do treinamento. Aí faz todo sentido você dar essa dica de ouro. E a minha dica de ouro, eu vou, na verdade, colar em uma coisa que você disse, Lu, que é a comunicação convergida de um jeito só. Então, não importa se é tudo digital, se é offline, se tem consultora no meio, não importa. Todo mundo está falando a mesma coisa, na mesma linha, no mesmo tom de voz e assim por diante. Faz todo sentido. Isa, Vini, Lu, muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem topado participar. Foi muito legal essa conversa. Espero que vocês tenham gostado também. E agora vamos abrir aqui para um mini jabá, ou que se vocês só quiserem dar tchau e falar o LinkedIn de vocês e dar um e-mail, não tem problema. Ou se também não quiser, não tem problema. Mas é o momento de despedidas. Então, vou pedir para cada um fazer seu fechamento e jabá se quiser também. Lu, pode começar, que eu sei que você quer. Ai, meu Deus. Se não quer, agora quer. Gente, Não, meu LinkedIn é Luana Gonçalves, então quem quiser pode seguir por lá. Eu gosto muito de falar sobre experiência, então quem quiser conversar, enfim, sobre o assunto, estou disponível também, é só me chamar. Muito bom. Vini. Bom, vou fazer o jabá meu. Então, quem quiser procurar aí no LinkedIn, Vinícius Torres, procura pelo Digio. E fazer o jabá do Digio também, né? Por favor, quem quiser buscar aí na sua loja de aplicativo, tenta fazer o cartão. A gente não dá risada quando você tira selfie, eu prometo. É isso. Adorei isso, eu saber disso. Do meu lado, seguindo o LinkedIn, Isabela Simões com Z e 2 L's. Acho que tem que enfatizar esse ponto. Super aberta a ter papos super informais, quanto, enfim, voltados a growth, marketing, comunicação, produto. Acho que amo falar um pouco de tudo. Espero que a experiência continue sendo positiva, tal qual as marcas que eu tenho atuado. Aceito críticas, talvez, né? A gente consiga evoluir com base nisso. Até porque o que eu mais bati aqui foi ouvir o consumidor. Que é o tema de tudo.
Muito obrigada, pessoal. Agradeço todos os participantes e a gente fica por aqui. Espero vocês no nosso próximo conteúdo. Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube e até a próxima. Tchau, gente!